Bom dia! Estou hoje aqui no meu devocional e eu estou com uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero ler bem rapidamente essa palavra para me entrar com um pequeno esboço para você entender algo poderoso que Deus tem para a tua e para a minha vida, porque falou demais ao meu coração e eu aprendi que eu não posso calar a minha voz diante de um propósito a qual Deus me chamou, porque todas as vezes que eu abro a minha boca e o Espírito que me conduz, que há em mim, que é o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele tem o poder, não através do meu intelecto, mas através do que ele tem que fazer no teu coração. Então eu quero compartilhar essa palavra com você nessa manhã. E por favor, fique aqui e bem atento. João 3, fica comigo, hein? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu não é mestre de Israel? Como que tu não sabe disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vivemos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes como creres, se não credes eu falando de coisas terrestres, como iria crer eu falando de coisas celestiais? O que esse texto me chamou a atenção? Quem era Nicodemos? Nicodemos era mestre da lei, membro do Sinédrio, que fazia parte do alto escalão dos intelectuais, das pessoas que estudam, e ele foi ter com Jesus à noite. Ele foi à noite atrás de Jesus, falar com Jesus, e ele chegou até Jesus reconhecendo: Rabi quer dizer mestre, bem sei que tu vens de Deus, porque o que tu faz não tem como não ser de Deus. E Jesus respondeu: não tem como. Vou ler novamente essa parte. Na verdade digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus respondeu isso? Jesus era arrogante. Jesus era uma pessoa que chegou: Rabi, mestre, bem sei o que tu faz. É algo de Deus, senão não tem como. Jesus, na mesma hora, ele foi e respondeu em parábolas, a altura de um cara. Na verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E aquele homem estava com um pensamento tão terreno que ele vai e responde para o mestre: como é que pode um homem velho voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? Aí Jesus vai e tenta levar ele para um outro nível, que o intelecto dele estava mantendo ele numa inteligência limitada. Porque tudo isso aqui que eu estudo, toda a palavra, livros e mais livros que eu gosto de ir estudando, aprendendo, que eu descobri que através disso todo esse conhecimento não vale de nada. E reconhecer a Jesus não quer dizer que você nasceu de novo. E mais à frente, Jesus ele vira e fala, no capítulo 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que ele diz lá? Quando ele tem uma ação. Não adianta você chegar e reconhecer a Cristo, falar: Jesus, eu reconheço que tu é mestre, mas se as tuas ações, os teus comportamentos mostram que você leva uma vida sem testemunho nenhum. Diego, você está vindo aqui falar de religiosidade para mim? Não. Como você pode falar que conheceu Jesus? A Bíblia também fala que quando a gente tem um verdadeiro encontro com ele, não tem como a gente ser a mesma pessoa se você ainda deseja o mal do próximo, se você ainda fica cobiçando, tendo inveja das coisas que o teu irmão já plantou e ele está colhendo. Porque quando você conhece a Cristo, você tem uma transformação. Você não precisa ficar falando do teu intelecto. Você não precisa ficar falando com capacidade técnica daquilo que você faz. O teu olhar, a tua energia, o teu semblante começa a dizer por você. É o dia que as pessoas começam a te caluniar, você não se defende. É o dia que você passa a entender que você talvez tenha que caminhar por um longo período sozinho. Porque Cristo quer te mostrar o verdadeiro caminho do céu. É quando você passa a entender que às vezes você tem que abaixar a sua crista para o teu ego. Às vezes você entender que você tem que ser ativo, ir para a guerra para ter paz. Que guerra é essa, Diego? Tá falando de paz e guerra? Você é muito bom para brigar. Mas quando você brigou por Cristo? Quando você defendeu a sua fé? Quando você defendeu aquilo que você acredita? A gente é muito bom para brigar por ideologia, por coisas que a gente crê que é certo. Mas quando fala de Cristo, a gente já viu tantas pessoas denegrindo, falando. E como você se posicionou? A Bíblia também fala, acho que, deixa eu ver, um capítulo antes, que Jesus purifica o templo. Ele chegou e estavam fazendo templo de comércio, ele vai, quebra tudo, joga fora. Pá. Ele falou assim: não, aqui na casa do meu pai não. Jesus nunca pecou. E ele brigou, ele fez guerra para ter paz. E a gente às vezes não quer fazer guerra por ele.
A gente não quer fazer guerra com o diabo, a gente fica comendo no pratinho. Isso eu não tô falando só de você não, eu tô falando isso pra mim. A gente fica comendo no pratinho que o diabo bota na nossa frente. E às vezes você tá comendo e tá fazendo sabe o quê? Virando as costas pra Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu sou pecador demais. Mas todos os dias eu decido reconhecer os meus pecados e pedir: Jesus, todos os dias eu sinto Ele? Não, mas todos os dias Ele tá comigo. Tem dia que eu dobro meu joelho ali no meu escritório, falo: cara, o que eu vou orar? O que eu vou falar? Jesus, será que o Senhor tá me ouvindo? Tem dia que eu me sinto tão sozinho diante dos meus pedidos. E quem me conhece sabe, eu não sou vítima. Eu odeio o papel de vítima. Eu sou protagonista. E eu pergunto: Jesus, por que, mestre? Tem dia que eu não sinto, tem dia que eu não te escuto. Tem dia que eu duvido do meu propósito. Mas tu sabe por que eu descobri por que eu duvido? Porque eu não abro a minha boca. Porque quando eu nasci com esse dom, talvez você esteja falando, olhando, falando: cara, mas eu não tenho o teu dom, Diego. Eu não nasci para falar, eu não nasci para transformar a vida, eu nasci para abraçar, para amar, eu nasci para cuidar. Você tem abraçado? Você tem cuidado? Jesus te chamou cada um com um propósito. Mas você tem feito o seu? Talvez Ele te chamou para orar. Você tem orado por quem Ele tem colocado em seu coração? E todas as vezes que eu abro a minha boca, que eu falo do amor dEle, eu sinto Ele perto de mim, me carregando no colo. Porque o diabo, ele não vem com aquela máscara feia do bicho. Ele vem em dosagens pequenininhas, bonitas. Ele vem seduzir a gente. Seduzir a nossa carne. Seduzir a gente com prazeres que a gente não enxerga. Se ele viesse com aquela máscara, seria fácil da gente resistir. Mas o diabo, eu ouvi muito tempo a igreja, ele tá na sola do seu sapato. Não, ele não tá. O diabo em Cristo Jesus, ele é obrigado a não tocar na gente quando Deus dá ordem. Mas ele está ao nosso derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor e o Espírito Santo que está em nós. Mas ele está o tempo inteiro tentando colocar armadilhas, armadilhas, armadilhas e armadilhas. E o que eu tenho feito para estar próximo desse Cristo? Jesus, ele falou com Nicodemos em parábola, na verdade fugiu. Jesus era mestre, Jesus era inteligentíssimo, Jesus era o dono da sabedoria, mas ele tinha um linguajar simples, com pessoas simples, que vinha de coração, simples. Mas esse homem era mestre, Jesus vai e fala, na altura intelectual dele. E depois que Jesus fala, você fala: tu não é mestre? Como tu não sabe dessas coisas? Jesus, ele conhece o teu coração, o meu coração. Eu descobri uma coisa poderosa. Tem dia que eu não sei o que falar. Hoje era um desses dias, eu tô 10 minutos conversando com vocês aqui. E eu não sei o que falar, às vezes eu não sei o que dizer, eu não sei, eu abro minha boca, eu acho que eu tô falando baboseira. Mas quando eu falo de Cristo, eu entendo, sabe o que, meu querido? Quanto custa uma alma? Se tiver uma pessoa nesse mundo, se esse vídeo que eu tô gravando hoje, dia 27 de agosto de 2025, é 27, isso quarta-feira, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma pessoa ouvir essas palavras e o Espírito que está me conduzindo a falar, tocar o coração dessa pessoa, quanto custa uma alma? Qual é o valor? Ela não tem preço, ela tem valor. Eu já estou satisfeito. Então, meu querido e minha querida, se Jesus te chamou para um propósito, ele provou aqui nesse texto uma coisa: ele não precisa de um grande homem intelectual que vai à noite reconhecendo. Talvez Jesus falou com ele em parábola porque ele foi à noite com vergonha das pessoas verem ele, um mestre, atrás de um camarada que estava ressurgindo, fazendo um reboliço naquela época. Muita gente querendo capturar, duvidando. Ele foi de noite: não posso me ver. Mas ele estava sentindo que Jesus era mestre, ele reconheceu. Mas só reconhecer não vai te mudar, necessário é nascer de novo. As tuas obras, o teu testemunho tem que vivificar outras pessoas. Então analisa a tua vida. Eu pedi muito a Papai do Céu para me poder falar com ele, mas para eu não ser um tipo de pregador sensacionalista, aquele pregador que leva uma mensagem que leva a pessoa a ficar amedrontada, que ela conheça um Cristo que te aprisiona. Eu conheço um Cristo que ele veio morrer na cruz do Calvário por mim para me libertar. E aquele que conhece verdadeiramente será livre. Eu sou livre. Eu conheço um Cristo que ele me criou, que ele entende cada veia, cada terminal, cada cabelo da minha barba, da minha cabeça. Foi ele que fez. Então, procure conhecer um Cristo que talvez você não conheça. Mas eu te digo que se você fizer conforme ele ensinou na Escritura, entrar para o teu quarto, com a tua simplicidade de fala. Eu tenho algumas dificuldades em pronunciar algumas palavras. Eu falo bem, mas às vezes para você falar para pessoas, você precisa abrir mais a boca, falar de forma mais clara. Eu chio pelo sotaque, mas eu estou fazendo, eu estou treinando,
Eu tô aprimorando. Eu faço exercício. Eu faço. Porque Ele chama quem está disponível. Você está disponível para Cristo? Ele não chama, talvez, um doutor da lei igual Nicodemos. Por quê? Ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Ele está ocupado demais. E você? Tem tido tempo para Jesus? Tem falado do amor dele por onde quer que você passe? Mas eu estou falando para você agora. Olha aqui nos meus olhos. É para você que tem um chamado. É para você que sente no teu coração arder. É para você que às vezes roda e sente que tua vida não está andando. Sente que literalmente você está rodando em círculo. Eu vivi assim muito tempo. Eu vivi procurando respostas. Eu vivi achando pelo meu intelecto, pela minha capacidade de resolver problemas, que eu poderia ir além. Eu ia, mas eu tinha sempre a sensação de estar em círculos. É para você. Coloca Jesus na tua rota. Chama Ele para caminhar contigo. Porque através da tua vida e do que Ele vai te ensinar, grandes coisas acontecerão. Não somente na tua, mas na vida dos que te cercam. Você deve sonhar em ter uma família mais unida. Você deve sonhar em ter filhos mais respeitosos. Você deve se sentir abandonado desde a tua infância por pai e mãe. Se sentir desprivilegiado ou desprivilegiado. Sentir que seus pais amavam mais o seu irmão do que você. E talvez esses bloqueios, eles paralisam a tua vida hoje na vida adulta ou talvez até na velhice. Mas Cristo, Ele tem a cura. Ele não precisa de muito. O meu Cristo, o Cristo que eu quero te apresentar, Ele é simples. Basta você dobrar o seu joelho, onde você estiver, ou sentado onde você quiser. Eu falo dobrar o joelho que eu me reverencio a Ele. E falar, Senhor, transforma o meu ser, muda o meu caráter, me ensina a ser uma pessoa segundo o teu coração. Me mostra o que o Senhor quer para mim, Pai. E você vai ver coisas extraordinárias acontecer. E lembre-se, Nicodemos era mestre da lei. Era rabi, também era mestre. E ele não conhecia coisas celestiais. Então quando você se sentir incapaz, lembre-se, nasça de novo nas águas do Espírito. Água representa renovo, limpar. Espírito é reconhecer que o Filho de Deus, Jesus, morreu por mim e por você. Que você tenha essa palavra plantada no teu coração. Bom dia e tamo junto até depois do fim. Eu quero te encontrar na eternidade de Cristo Jesus. E lembre-se, Ele te amou primeiro. Bom dia.